Graça e paz! Deus abençoe a sua vida. Você me ouve hoje, onde nós vamos estar com o nosso devocional no livro de Marcos, no capítulo de número 4. E se a sua intenção é ler a Bíblia toda no período de um ano, apenas de segunda a sexta, leia também hoje Gênesis dos capítulos 11 até o capítulo de número 14. Chegamos ao capítulo 4 de Marcos este ano, estamos lendo na Almeida Revista e Atualizada, e Jesus agora vai ensinar, e ele ensina muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, diz o versículo de número 2. Jesus vai ensinar as coisas de uma maneira narrativa, didática, lúdica, de maneira que as pessoas, principalmente ali da sua época, que viviam dentro daquele contexto, daquela cultura, entendam claramente o que ele está dizendo, apesar de muitos estarem cegos. Este, inclusive, é o propósito das parábolas. Ele vai explicar no versículo 11 que a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que venham a converter-se e haja perdão para eles. Veja que o propósito de Jesus era ensinar aquelas pessoas. As parábolas confundiam alguns e deixavam os outros esclarecidos e felizes da vida. Claro que os discípulos ali, eles tinham um privilégio especial de poderem ouvir Jesus e logo depois Jesus explicar para ele as parábolas que eles estavam ouvindo, como diz aqui o versículo de número 34. A primeira parábola que nós temos diante de nossos olhos é a famosa parábola do semeador, especial, até porque Jesus ele traz aqui para nós também a explicação daquilo que ela quer dizer. Saiu o semeador a semear, diz o versículo de número 3 para nós. E lá embaixo nós vamos ver no versículo 14 que o semeador semeia a palavra, ou seja, aquele que está semeando, levando a semente, é o pregador, e a semente é a própria palavra. O versículo 4 diz para nós que uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Lá no versículo 15 vem a explicação: os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra que é semeada neles. Veja que Marcos não traz essa explicação, mas Mateus vai trazer isso no texto paralelo, mostrando que aqueles que ouvem e não entendem é onde Satanás vem e tira ali a mensagem dos seus corações. Por isso, ouviu a palavra, queira entender. Por isso eu te incentivo a perguntar. Se ficar dúvida do texto, pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu líder, pergunte ao irmão, pergunte para mim aqui no YouTube também, que eu terei prazer em responder, ou no grupo de WhatsApp, se você estiver ouvindo em algum desses. Tá? Versículo 5 diz para nós que outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque a raiz não tinha raiz, logo secou-se. A explicação está nos versículos 16 e 17, onde diz: semelhantemente, são esses semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Veja bem que muitos vão ser submetidos a palavras, mas poucos serão aqueles que realmente reconhecerão. Uns vão ter a palavra roubada logo no início, por não entenderem, e outros, eles vão ser aqueles que caíram, receberam até a palavra, mas depois vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, e se escandaliza quando vem essa perseguição. O versículo 7 diz para nós que outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. A explicação está nos versículos 18 e 19, onde nos é dito que estes caíram entre espinhos, também ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, feita infrutífera. Nós temos visto em nossos dias muita semente caindo entre espinhos. O mundo tem distraído, sufocado as coisas dessa terra, os prazeres desse mundo, as distrações, aquilo que nos aflige. Eu preciso estar magro, eu preciso ir para academia, eu preciso malhar, eu preciso correr, eu preciso trabalhar, eu preciso acumular dinheiro. Tudo isso são espinhos que estão sufocando a semente, a palavra de Deus. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E a explicação do versículo 20 é clara: esses são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um.
São aqueles que recebem a palavra e continuam levando ela adiante, frutificando e crescendo. Jesus também vai trazer algumas parábolas acerca do reino de Deus. É assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O reino de Deus vai crescer, ele vai crescer de maneira especial. A semente, volta a ser dita aqui, é lançada e ela cresce. Isso está no versículo 26, 27. No 30, Jesus ainda compara um grão de mostarda. Versículo 31, é como um grão de mostarda que, quando semeada, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, e a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O reino de Deus é pequeno. Começa pequeno, digamos assim, mas ele é grande, enorme. Todos vêm se aninhar nele. Jesus está dizendo para nós que o reino começaria pequeno, somente aquelas pessoas ali na Galiléia, em Cafarnaum, indo para Jerusalém, mas cresceria até os confins da terra, como nós temos visto hoje. Então, que nós continuemos levando a palavra, porque essas parábolas que Jesus trazia a ela, o versículo 33 diz para nós que eles expunham a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Segundo a capacidade de cada um, Jesus ensinava a palavra maravilhosa diante dos nossos ouvidos, dos nossos corações. Por fim, Marcos ele vai relatar aqui o momento em que Jesus ele estava tarde, ele chama os discípulos para irem para outra margem, versículo 35. Naquele dia levantou-se um grande temporal, as ondas estavam sobre o barco e Jesus estava dormindo na popa, sobre o travesseiro, ele faz questão de dizer. E os discípulos desesperados foram chamar Jesus. É interessante pensar aqui, será que o que eles acharam que Jesus poderia fazer? Eles chamaram Jesus, Jesus faz algo espetacular, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas será qual a intenção deles chamarem Jesus? Porque eles ficaram maravilhados depois que Jesus fez o que fez. O que Jesus fez? 39, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. E eles, por fim, exclamaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é Jesus, aquele que a natureza lhe obedece, os demônios saem, a cura chega, é aquele que fala por parábolas, é aquele que chama ao arrependimento e a estar com ele. Tem mais coisas nesse capítulo, apesar de termos falado bastante hoje, e peço perdão já pela cachorrada aqui no fundo, mas infelizmente ainda não temos um estúdio acústico para poder estar fazendo isso, mas entenda que a palavra precisa ser pregada. Pregue em tempo e fora de tempo. Jesus pregava por parábolas para que todos entendessem. E hoje você pode entender essa mensagem e entregar sua vida para Ele. Ele continua acalmando as tempestades da vida e as tempestades, se forem necessárias também, fisicamente falando. Que Deus abençoe a sua vida sempre. E a paz do Senhor.